Introdução ao C# e JavaScript. Aqui, pessoal, eu vou estar abordando uma introdução bem básica nessas duas linguagens de programação que é usada lá pelo Unity. Então, vamos lá. O que é C# e o que é JavaScript, né? Conforme eu disse, são duas linguagens de programação usadas para se construir algoritmos, né? Quando eu falo algoritmos, eu estou querendo dizer uma série de instruções que vão constituir um programa. Basicamente, seria uma receita, né? Então ali eu tenho, faça isso, coloque aquilo. Então é um script mesmo, é uma receita de alguma coisa que eu quero que seja feita. Uma receita para fazer alguma coisa. No contexto da programação, o que é um script? Um script no Unity, né, aquele componente lá, o script, nada mais é que uma classe, né? Mas aí a gente se pergunta, o que é uma classe então? Classes são modelos ou moldes de alguma coisa que a gente quer representar no mundo virtual. Então, classe, pessoal, é qualquer coisa que eu quero representar. Aí está a imagem lá do Neo do filme Matrix, e o filme retrata muito bem isso, né? A realidade humana lá era tudo virtual, então as pessoas, os objetos, tudo eram classes, né? Eu tinha ali moldes de coisas, de objetos do mundo real. Mas no caso aqui a gente não vai estar no Unity, nossas classes não vão ser coisas do mundo real. Até podem ser, mas vão ser coisas de um jogo que representam coisas naquele jogo. Então, por exemplo, no jogo eu tenho caixas, itens, personagens, inimigos. Cada um desses eu posso estar representando como uma classe. Exemplificando melhor, pessoal, essa caixinha aqui representa a classe de um elemento do jogo, no caso, o player. Então, se eu abrir o Unity aqui, esse objeto aqui lá do Unity, eu posso representar ele como um script, né? Através de um script ou como uma classe. Quando eu falo script ou classe, é a mesma coisa. E uma classe sempre vai ser constituída de atributos ou variáveis, né? Nas linguagens, outras linguagens como C, Java, a gente chama isso de variáveis, né? Aqui eu tenho atributos como nome, velocidade, saúde. E para que servem esses atributos? Para guardar valores que vão ser utilizados por essa classe, que essa classe precisa. Então, um jogador precisa de um nome, precisa de uma velocidade, precisa saber quanto que ele tem de HILT, né? E esses atributos podem ser de diferentes tipos. Por exemplo, name é do tipo string, né? É do tipo caracteres, né? Speed já é do tipo float, ou inteiro, ou real, né? É um número. Então, speed vai guardar, por exemplo, 10, né? 10, 20, etc. E uma classe também é constituída de métodos. Os métodos nada mais são que as ações que os objetos que essa classe representa pode fazer. Então, um player, o que ele pode fazer? Ele pode mover, pode andar, pode dançar, pode até morrer, pode ter um método que ele morre. E dentro do método está o que eu quero que o computador lá execute. Como essa classe é representada como no C#? É esse código aqui, pessoal. Isso aqui é uma receita. Isso aqui, na verdade, é uma classe, né? E aqui em cima eu tenho essa palavra using. O que significa essa palavra using? Significa eu estou chamando alguma biblioteca da minha framework. No caso aqui, using Unity Engine. Então estou chamando uma biblioteca chamada Unity Engine. O que é uma biblioteca? É um conjunto de classes prontas, né, que vão facilitar o nosso trabalho. Já tem códigos prontos que a gente não precisa programar tudo do zero. Então aqui eu tenho 3 using. Estão chamando 3 bibliotecas. Aqui eu tenho um system que é tipo uma pasta. E dentro dessa pasta eu tenho uma classe chamada collections. Provavelmente vai me ajudar em alguma coisa aqui. E a classe, para a gente declarar uma classe, é a seguinte sintaxe. Primeiro eu digito public, depois eu digito a palavra-chave class, para indicar que eu estou invocando uma classe. Dou um nome para a classe. Esses 2 pontinhos significam herança. MonoBehavioral significa que eu estou herdando dessa classe MonoBehavioral. Player, 2 pontos MonoBehavioral, significa que player herda de MonoBehavioral, ou seja, o player vai possuir todos os atributos que MonoBehavioral possui. E todos os métodos que ele possuir, o player também vai, mesmo que não estejam mostrados aqui, ele vai possuir esses métodos. E uma classe, o escopo de uma classe, né, o conteúdo de uma classe, sempre vai estar entre um abre-chaves e um fecha-chaves aqui no final. E dentro a gente vai ter as variáveis
E os métodos. Aqui eu tenho 3 métodos, void start, void update e void movimentar, no qual um método pode chamar outro. No caso, esse método, o void update, está chamando o método movimentar. Eu chamo o método através do nome dele, seguido do escopo dele aqui, né? Por exemplo, aqui, movimentar, abre chaves, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui eu estou chamando o update, o movimentar. E por aí vai. Como a gente declara as variáveis no C#? Primeiro eu indico o tipo, depois eu indico o nome da variável. Aqui esse igual significa recebe. Em seguida eu dou o valor que essa variável eu vou guardar. Por exemplo, aqui eu tenho public. Esse public aqui é um modificador, né, que vai permitir que essa variável seja acessível por outra, lá pelo editor. Poderia ser private, onde não ia dar para ver o conteúdo dessa variável, mas o public vai permitir que o conteúdo seja visto. O tipo aqui é float, o nome da variável é speed. O igual significa que essa speed vai receber um valor chamado 10. Aqui faltou um F, porque é do tipo float. Mesma coisa para as outras variáveis. E qual que é a estrutura de um método? Primeiro eu indico o retorno do método, nome do método, e aqui eu posso estar enviando uma variável lá para o método lá. Então ele está usando essa variável de alguma forma. Primeiro vem o tipo e depois o nome da variável. Por exemplo, aqui, void start. Abre parênteses, fecha parênteses. Void é o tipo. No caso, void significa nada, não estou retornando nada. Meu tipo de retorno não é nada. O nome do método, start, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui eu não estou enviando nenhuma variável porque eu não preciso, mas se eu quiser, poderia estar enviando uma variável também. E no JavaScript, como funciona uma classe? Sempre vem essa instruçãozinha aqui, né? Esse rachurado pragma strict, né? As variáveis vêm desse jeito aqui. E os métodos desse outro jeito aqui, seguindo da palavra function. Note que é bem diferente do C#, a estrutura de uma classe aqui no JavaScript lá para o C#. Então vamos explorar mais. Uma variável no JavaScript vem primeiro a palavrinha var, seguido do nome da variável, 2 pontinhos, isso aqui não é herança lá do C#, seguido do tipo. Esse igual é o recebe e o valor que eu quero dar essa variável. Por exemplo, essa variável speed. Vem primeiro a palavrinha var, indicando que eu estou instanciando uma variável. Seguido do nome da variável, no caso aqui speed, 2 pontos. O tipo, que é float aqui, recebe 10. O valor aqui dessa variável, no caso, é 10. E os métodos aqui no JavaScript? Eu indico primeiro, para construir um método, lembrando que o método o conteúdo do método sempre vai estar entre duas chaves, né? Aqui dentro é o conteúdo do método. A assinatura do método é function, sempre vem essa palavrinha function, para indicar que eu estou construindo um método. Nome do método, no caso aqui start, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui eu posso estar enviando o nome da variável, 2 pontos, o tipo, lembrando que é diferente lá do C#. Ou também não posso estar enviando nada. E dentro de um método, eu posso estar chamando outro método. No caso aqui, dentro do método update, eu estou chamando o método movimentar. Aqui está a comparação entre uma classe em C# e a mesma classe no JavaScript. Os métodos e as variáveis. O que as variáveis vão guardar? Valores. Mas esses valores podem ser do tipo primários, né? Como float, int, string, né? Onde vão guardar valores reais, né? Ou números, ou caracteres. As variáveis, na verdade, guardam qualquer tipo de coisa. Então, lá no Unity, tudo pode ser armazenado em variáveis. Por exemplo, esses GameObjects podem ser armazenados em variáveis. Os componentes aqui no inspector dos GameObjects também podem ser acessados através de variáveis. A gente vai ver isso aqui. Aqui a gente tem variáveis speed, height, name, guardando tipos primários. Aqui a gente tem variáveis guardando componentes. Por exemplo, vector_tree, na verdade é uma classe já do Unity, não seria um componente, chamado movimento. Mas esse animator já é um componente lá do Unity. Se a gente for lá, voltar para o Unity,
e for no player, ele vai ter um componente animator. No caso esse não tem, mas esse aqui tem. Animator. Então esse componente aqui pode ser guardado em uma variável. Eu tenho outro componente, rigidbody 2D, que também é um componente lá do editor. Aqui está o nome da variável que eu vou usar para armazenar esse componente. E também posso guardar GameObjects. Aqui é o tipo, né? No tipo aqui, meu tipo aqui é GameObject e o nome do objeto aqui, da variável que vai guardar esse GameObject. Para instanciar essas variáveis aqui diferentes, dessas aqui do tipo primitivos, a gente tem que usar essa instrução aqui, get. Se for um componente do próprio objeto, a gente usa getComponent, abre essa coisinha aqui, nome do componente, fecha, abre parênteses, fecha parênteses aqui por C#. E, por exemplo, se eu quiser pegar o componente rigidbody do player aqui, dessa classe, eu uso essa instrução getComponent. Mas se eu quiser pegar o componente de um outro objeto que não seja o que está associado a esse script, aí a gente tem que procurar o objeto, por exemplo, aqui eu quero armazenar um outro GameObject, por exemplo, um GameObject plataforma, que no caso não vai estar associado a esse script. Lembrando que esse script estará associado ao player. Mas se eu quiser acessar esse outro componente fora do player, né? Para acessá-lo através de uma variável, por exemplo, essa plataforma, a gente vai usar a instrução GameObject.find GameObject with tag plataforma. Então ele vai localizar o GameObject que tivesse essa bandeira aqui, plataforma. Mas que tag é essa aqui? A gente vai, por exemplo, eu tenho uma plataforma e aqui ó, eu adiciono uma tag a ela. No caso aqui já tem uma, mas eu posso criar aqui vindo em add tag e só escrever lá a tag. Então ele vai localizar esse GameObject plataforma através dessa tag. E aqui no player, no script que vai estar associado aqui no player, eu vou poder acessar esse GameObject exterior aqui, usando a tag, a localização pela tag. E lá eu posso estar manipulando essa plataforma através dela armazenada em uma variável aqui. No caso, essa variável é a plataforma. E se eu quiser acessar algum componente dessa plataforma, essa plataforma tem tipo lá um Physics 2D, eu quiser acessar. Como ela está fora do script, eu não posso usar, como ela está fora do GameObject que está associado a esse script, eu não posso usar esse getComponent direto. Eu tenho primeiro que acessar a plataforma que eu quero, depois pegar o componente dela, que é essa instrução aqui embaixo, .getComponent. E pode ser até um script dela, eu posso estar acessando ela. Mas eu tenho que colocar isso aqui. Esse nome do script é o nome do componente, ou o tipo do componente. Então aqui representado. Bom pessoal, isso foi só uma introdução. Caso hajam dúvidas, postem aí nos comentários.